Caros Gospel News no ar, edição do dia 5 de março, feriado entre aspas, né? Pelo menos em algumas cidades do estado, principalmente no Rio, de carnaval, em outras não é. Vamos então à edição do Gospel News Jornal aqui, que visa trazer notícias do mundo político, do mundo cristão e outras que sejam interessantes e que estejam na pauta e na ordem do dia. Vamos, sem mais delongas, às notícias. A primeira, referente à educação. Jair Bolsonaro postou no seu Twitter que é favorável à Lava Jato da Educação. Vai fazer uma força-tarefa junto com o Ministério da Educação e da Justiça, Polícia Federal, para apurar, fazer uma investigação se de fato a verba pública destinada para essa área chega nas cidades, nas escolas públicas, chega aonde deve chegar. Porque em meados do ano 2000 ou dos anos 2000, 2002, 2003, por aí, se gastava, isso no início do governo Lula, se gastava 30 bilhões com a educação. Mais adiante, aí já nos anos 2010 para cá, num patamar de 130 bilhões de reais, ou seja, 4 vezes mais. E o que se vê de resultado é nada, bem insignificante, de acordo com o PISA, que é o órgão que faz a pesquisa a nível internacional sobre a avaliação dos alunos. E se você for analisar tantos outros órgãos que fiscalizam ou que dão um índice com relação à educação brasileira, você perceberá que o Brasil está muito aquém do que poderia ser, bem como na questão da verba que é injetada e dá a entender que nada é feito, pois o último dado que vi, o Brasil estaria atrás até de países africanos. Só para você ter uma ideia, há muito analfabetismo, tem um analfabetismo funcional, quer dizer, escolas estão formando, faculdades estão formando, no entanto o sujeito não sabe nem o que faz na sua profissão, não sabe interpretar casos, não tem realmente o básico. Tudo isso então tem que ser avaliado, porque tudo leva a crer que essa verba não fora bem aplicada, não chegou às escolas carentes que tenham realmente necessidades para fazer reforma, por exemplo, no telhado da sala, para trazer novas carteiras, quadros, para mudar ou melhorar o ambiente escolar, também a questão do salário dos professores e por aí em diante. Inclusive, naquela entrevista que a vice do Daciolo, Suelene Balduino, nos concedeu, até foi na minha pergunta, ela falou a respeito disso, como está terrível a educação no Brasil, sendo ela uma pedagoga em Brasília, também que é formada em Direito, enfim, tem bastante conhecimento na área, e ela apontava exatamente esses índices precários aí e era defensora também de uma fiscalização ou de uma auditoria dessa verba que estava sendo repassada pelo Ministério da Educação e Cultura para as escolas, mas nós sabemos que no meio do caminho deveria ter desvio, porque é inadmissível uma escola que esteja passando dificuldades, passe por um processo a fim de adquirir então os meios para melhorar essa escola e é aprovado e a escola continua da mesma maneira, a verba chega ou fica retida, etc. Então é muito bom mesmo essa iniciativa aí do governo Bolsonaro nesse quesito da educação, fazer uma lavagem para apurar as possíveis fraudes, o porquê que muitas escolas estão ainda precárias, até no interior, do Nordeste, que não tem nenhuma sala adequada, que não tem, enfim, várias coisas que a gente até sabe aí, de acordo com os noticiários. Vamos para a segunda notícia aqui no Gospel News. Deixe seu like, comente a respeito das notícias. Nós tivemos agora mais uma manifestação de
uma escola de samba, agora pelo Rio, referente à fé. No entanto, essa não zombou da fé, que era a Unidos da Tijuca, que fez referência ao maná do céu, ao pão de Deus Jesus Cristo, à libertação do povo israelita da escravidão egípcia e tal. E muitos acharam brilhante a escola falar disso sem menoscabar a fé dos outros ou vilipendiar, então, o conceito cristão dos outros ou os objetos, enfim. No entanto, claro que a própria escola carnavalesca acabou fazendo uma espécie de sincretismo, colocando outras religiões ali no meio, né, ou objetos sacros ou referências dessas religiões, ou até mesmo chamados de deuses, como Ogum, Oxalá e tal, de matriz africana. Mas, por um outro lado, dando sincretismo, o pessoal aí agradou-se pelo fato de não zombar na fé. Eu, particularmente, como não vi nenhum desfile, nenhum outro, para mim, tanto faz como tanto fez, como dizia ou ia dizer uma pessoa bem do interior aqui. Por quê? De fato, um cristão não deve estar ligando para isso. De fato, um cristão ele deve estar apegado com as coisas do alto e não aqui de baixo. E a gente já sabe que o carnaval realmente sempre teve essas coisas aí. Sempre teve essas zombarias. Não é nenhuma novidade. E já nesse inteirinho, passando por uma outra notícia, o Marco Feliciano, no seu YouTube ou nas redes sociais, postou um vídeo referente, segundo ele, ao vilipêndio da fé por parte da Escola de Samba de São Paulo, Gaviões da Fiel, que é inadmissível, que vai lutar para que verbas públicas não sejam mais destinadas a essa festa, e que existe mesmo, e inclusive em São Paulo, que ele é deputado de São Paulo, tanto é que o prefeito de São Paulo lá estava, o Bruno, né? Agora, Bruno Covas, acho que é o sobrenome deles, deve ser parente do Mário Covas, né? E então ele falou acerca disso e ainda dizendo, claro, que Jesus não precisa de defesa, mas que ele se sentia ofendido e principalmente pela questão pública, ali da verba pública, melhor dizendo. Aí nesse sentido eu concordo com ele, da verba pública realmente não deve ser destinada para nenhum evento, nem para carnaval e nem também para a marcha para Jesus, né? Como foi utilizada ali na Prefeitura do Rio, com o Silas Malafaia e tal. Porque o Estado é laico. O Estado não deve interferir nenhuma e nem outra. Aliás, para quem não sabe, o carnaval, apesar de ser bastante secular, mas é de tradição cristã da Igreja Católica. Porque ela que incorporou essa festividade no seu calendário. Tá? Então é também um evento religioso, entre aspas, apesar de ter a secularização, a gente compreende. No demais, nós não devemos nos preocupar, né? Porque pode passar a mensagem que for. Fato é que nós sabemos que a mensagem de Cristo é o amor e ele venceu por conta exatamente do amor. Por amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Nesse sentido. E venceu por amor, porque é um amor que não é qualquer um, de passar a mãozinha na cabeça de qualquer que seja a pessoa. Porque senão ele teria que passar a mãozinha na cabeça do inimigo, né? Mas é um amor que não folga com a justiça, mas sim com a verdade. E com justiça, realmente, ele venceu, triunfou, esmagou a cabeça da serpente. É claro que dá para interpretar na questão ali da manifestação da escola de samba, que para os leigos, né, para aqueles que não conhecem a mensagem de Cristo, a Bíblia, vão achar que aquela versão ali é a original, a verdadeira. Isso é um pouco até preocupante. Agora, com referência a exatamente aqueles que já são zombadores, eles vão continuar sendo e até conhecendo, né, a verdade. Esses são aquilo que Pedro chega a dizer, a porca lavada que volta ao esponjador de lama e o próprio cão que come seu próprio vômito. Então isso é para descartar. O problema são os incautos ali, ou os ignorantes à luz do evangelho, que até é necessário falar acerca, né? Mas os cristãos não têm que ficar indignados muito com aquilo, a não ser por conta da verba pública que realmente não deve ser destinada. Inclusive no Brasil nós temos
segundo aí os últimos dados ou índices, 88% de cristãos, dentre eles evangélicos e católicos. Bom, vamos à última notícia aqui no Gospel News. Vai deixando o seu like, comente aí, perdoe alguns erros que às vezes eu cometo, corto as palavras, às vezes tem efeitos externos, falo algumas palavras erradas, mas dá para compreender, né? É uma linguagem bem do senso comum. E quando eu ainda falo algumas palavras aí que sejam difíceis, eu trago o sinônimo. Vamos lá. A última notícia, referente à ministra Damares e a sua posição no que diz respeito à pedofilia ou abuso sexual por parte de religiosos. Ela esteve em Goiás e, claro, sabendo do que ocorreu lá com João de Deus e tal, que está presa aguardando julgamento, ela se manifestou dizendo que vai mandar para o Congresso uma pauta, uma proposta de lei possivelmente, para então enrijecer mais a lei com relação a sacerdotes ou pastores que cometerem abusos. Se o sujeito é sacerdote ou pastor cometeu abuso, vai ter regime fechado, não ter redução, progressão, né? Não vai reduzir ou haver a progressão da pena, a redução da mesma, melhor dizendo, claro, do regime, obviamente, e vai cumprir a pena literalmente. Por exemplo, se é 20 anos, essa é a proposta dela, né? Enrijecer nesse sentido. Se é 20 anos, é quase 20 anos, sim. Pode haver alguma benesse, mas bem pouco. Os 20 anos, ou próximo disso, vai ser cumprido. Porque no Brasil nós temos um sistema prisional, né, que beneficia e muito pessoas que têm poder aquisitivo e que têm aí algum cargo eclesiástico. E tem a benesse, por ser, eu sou ministro do Evangelho, eu tenho alguma benesse na prisão, inclusive até para ter passaporte. Então isso tudo tem que acabar, principalmente para os abusadores, comprovadamente, obviamente, né? Tem que ser comprovado, porque ela foi vítima disso, né? Ela pode falar com propriedade, porque foi abusada por um pastor. Teve aquela outra, que eu não vou citar o nome aqui, porque o YouTube, não sei porquê, falou da outra, desmonetiza o vídeo, falou de qualquer coisa que desmonetiza o vídeo. Então a outra lá, que você já deve saber, também foi violentada pelo pastor. Só que a outra teve um engajamento um pouco estranho, né? Diferente da Damares, que realmente é uma mulher que luta por direitos humanos. Inclusive eu estava vendo ela e a Flor de Lis, que é uma deputada do Rio de Janeiro, que realmente é uma mãezona, porque ela adotou 55 filhos. Ela quer, porque quer, tirar as crianças do mundo do tráfico de drogas. Então ela, tendo condições, ela faz de tudo para adotar, para tirar a criança, adolescente ou até mesmo adulto. Ela até faz aquilo que se chama de adoção tardia. Ela adota. E isso é realmente ser uma mulher, é ser feminista, é trabalhar pelo povo, trabalhar pelo bem da humanidade. Tanto a Flor de Lis como a Damares aí, ótimos exemplos, ainda que o outro lado venha dizer que é histérica, é isso e aquilo com o outro, né? Mas só que eles não analisam o que essas pessoas estão fazendo de fato. Enquanto que em outra partida, ou melhor dizendo, em contrapartida, do outro lado nós temos a conhecida Érica Cocaia, defensora até de incesto, defensora de acabar com a família tradicional e tantas outras coisas mais referentes a essas mulheres que estão do outro lado lá com uma pauta mais progressista e eu diria até extremista. É muito fácil querer lutar por algo referente quando é com os outros, queria ver com elas, né? Referente à questão de aborto e outras coisas mais. Enfim, não quero entrar nesse mérito. Mas o fato é que é nobre essa atitude da Damares, tanto para nessa questão dos abusadores aí pagar por que eles fizeram ou aquilo que eles fizeram, e também com relação a ela realmente colocar a mulher com seu destaque. Lembramos que agora, dia 8 de março, nós temos o Dia Internacional da Mulher, e tudo vem a calhar aí com a ministra
dos direitos humanos da mulher e da família, muito bem, representando as verdadeiras mulheres, aquelas que são responsáveis, aquelas que lutam para ter uma família harmônica, uma família que seja tradicional ou que se não seja tradicional, mas lutem para ter exatamente seus direitos, para cuidar dos seus filhos, para ter emancipação no trabalho e etc. Como era lá um movimento muito maravilhoso e plausível da primeira onda feminista, que era exatamente o engajamento das mulheres para terem seus direitos respeitados, ok? Então esse foi o Gospel News, dê o seu like, comente e até uma próxima edição.